Olá, estamos iniciando mais uma aula de elementos de máquinas. Nessa segunda aula abordaremos novamente o assunto parafusos. O corpo do parafuso pode ser cilíndrico ou cônico, como mostrado na figura. Aqui nós temos um parafuso com corpo cilíndrico, em forma de um cilindro, e nessa situação eu tenho um parafuso com rosca total em todo o seu corpo. Nessa outra situação eu tenho um parafuso com corpo cônico. Observa que o parafuso ele começa com um diâmetro aqui menor e vai aumentando em torno do seu corpo. E nessa situação observa-se também que o parafuso não tem rosca completa no corpo todo, ele tem uma pequena parte do seu corpo que não tem rosca. Como nós falamos, nós podemos ter parafuso com rosca total ou parcial, e a cabeça pode apresentar vários formatos. Esse aqui é um pouco abaulada, né? E essa aqui é uma cabeça chanfrada. Porém, há parafuso sem cabeça, que é esse caso aqui, o parafuso prisioneiro, né? Ele não tem cabeça. E ele tem em torno do seu corpo, do lado direito, rosca, uma parte lisa sem rosca, e do lado esquerdo, rosca. Então é um parafuso que tem rosca nas duas extremidades. Há uma enorme variedade de parafusos que podem ser diferenciados pelo formato da cabeça, do corpo e da ponta. Essas diferenças, determinadas pela função dos parafusos, permite classificá-los em 4 grandes grupos, que são parafusos passantes, parafusos não passantes, parafusos de pressão e parafusos prisioneiros. Veremos agora a classificação desses parafusos pelo tipo de cabeça. Então aqui nós temos disposto diferentes tipos de cabeça usadas nos parafusos, né? Com redução. Essa aqui é a forma cilíndrica, a escariada, chamada de lentilha, né? Nós temos a cilíndrica escariada, ela é cilíndrica e é escariada. A chata e escariada, a cilíndrica abaulada, a redonda, a abaulada escariada, a puncionada e a chata. Aqui puncionada porque tem um punção em cima de sua cabeça, uma deformação. Dentre aqueles tipos de cabeça relatado anteriormente, nós poderemos ter também com e sem fenda, que é ilustrado a seguir. Então aqui nós temos diversos tipos de cabeça com fenda, ou seja, com essas entradas em suas cabeças. Mas também nós temos parafusos com diferente formato de cabeça e que não tem a fenda. Veremos agora os parafusos passantes. Esses parafusos, eles são chamados passantes porque eles atravessam, né, de lado a lado as peças a serem unidas, passando livremente nos furos. Dependendo do serviço, esses parafusos, além das porcas, utilizam arruelas e contraporcas como acessórios. Os parafusos passantes apresentam-se com cabeça ou sem cabeça. Então aqui nós temos a situação de um parafuso passante. Aqui nós temos a cabeça do parafuso, aqui o corpo do parafuso, começando aqui, ó, o corpo do parafuso, tá? Essa linha fina por dentro representa a rosca do parafuso, tá? Onde ela começa e onde ela termina. Então esse parafuso é passante, ele passa por essa peça número 1 aqui e por essa peça número 2 aqui. São duas peças que estão sendo unidas por esse parafuso. E essas peças ela não tem rosca, ela só é furada
o parafuso passa por dentro dela e quem vai prender essas duas peças é essa porca aqui, que ao rosquear nessa parte que tem rosca no parafuso, ela faz a fixação dessas duas peças. Nessa segunda situação, nós estamos fixando a peça 1 e a peça 2 novamente, só que com uma situação diferente. Aqui eu tenho um parafuso de tipo prisioneiro, em que eu tenho em uma extremidade rosca e na outra extremidade rosca. E aí eu venho com a porca de um lado e com a porca de outro e fixo essas duas peças com a utilização, lógico, com uma chave, né? Que pode ser uma chave fixa ou uma chave estriada. Nessa segunda opção é semelhante à primeira. O que diferencia dessa situação com essa aqui é que nessa situação estou usando uma arruela, né, para limitar o espaço de atuação da porca. Nessa situação aqui é muito similar a essa situação e essa aqui, né, a situação 1 e a situação 3, por exemplo. Só que aqui nessa situação a cabeça do parafuso está para baixo e a extremidade, ou seja, o corpo dele está para cima. Eu estou utilizando aqui uma porca para fazer a fixação de uma peça em relação à outra e utilizo mais uma porca servindo como contraporca, ou seja, ela vai travar essa porca aqui para que ela não solte com a utilização dessa peça aqui. Então, há pouco nós vimos os parafusos passantes, ou seja, os parafusos que atravessam a peça. Não tem rosca nas peças, né? As peças são furadas somente para o parafuso passar de um lado para o outro. Agora nós vamos ver a situação dos parafusos não passantes, ou seja, aqueles parafusos que são enroscados na própria peça. Então são parafusos que não utilizam porca. O papel da porca é desempenhado pelo furo roscado feito numa das peças a ser unida. Então aqui eu tenho a peça 1 novamente, a peça 2, e observe que esse parafuso ele é introduzido na peça 1 e ele vai ser enroscado aqui na peça 2. Na peça 2 tem uma rosca em que eu vou, através de uma chave de fenda, vou enroscar esse parafuso e vou prender essa peça em relação a essa em função da rosca existente na peça 2. Similar ao primeiro, aqui também eu tenho uma rosca na peça de baixo e na parte de cima o furo não tem rosca, é um furo passante. Então eu atravesso esse parafuso pela peça 1 e ele vai fixar a peça 1 na peça 2. Quando eu girar com uma chave fixa ou estriada a cabeça desse parafuso, fazendo ele rosquear nessa peça número 2, assim prendendo a peça 1 na peça 2. Então aqui eu coloco como exemplo, né, um tipo de peça em que a rosca é feita no corpo da própria peça. Então aqui basta eu introduzir um parafuso e vou prender outra peça por cima dessa, somente rosqueando o parafuso nessa parte em que contém a rosca na peça. Veremos agora os parafusos de pressão. Esses parafusos são fixados por meio de pressão. A pressão é exercida pelas pontas dos parafusos contra a peça a ser fixada. Os parafusos de pressão podem apresentar cabeça ou não. Então aqui nós temos essa figura ilustrando os parafusos com cabeça e esse aqui sem cabeça. Como é que é originada a pressão por esses parafusos? Em função de suas pontas. Essas pontas, ao entrar em contato com a parte interna da peça, cria uma pressão contrária à força que está sendo exercida nesse sentido. Porque quando eu aperto o parafuso, ele gera uma força nesse sentido e essa ponta gera uma pressão ao contrário, fazendo assim uma pressão na fixação dos componentes. Aqui uma outra situação também com uma ponta que vai gerar uma pressão na fixação da peça. Nós já vimos anteriormente, mas agora vamos ver com um pouquinho mais de detalhe os parafusos prisioneiros. São parafusos sem cabeça, como falado anteriormente, e com rosca em ambas as extremidades. Então aqui
É um parafuso que não tem cabeça e eu tenho rosca em ambas as extremidades. Então aqui a figura ilustra a fixação dessa peça aqui em relação a essa. São duas peças que eu estou fixando através de um parafuso prisioneiro que tem rosca em uma extremidade e na outra extremidade. Então essa extremidade eu rosqueio nessa peça, ele passa livre pela peça número 1. Essa peça número 1 não tem rosca, ela só é furada, esse parafuso atravessa, e na outra extremidade que eu tenho rosca, eu venho com uma porca e prendo essa peça 1 em relação à peça 2, em função do torque exercido nessa porca através de uma chave fixa ou uma chave estriada. Semelhante ao anterior, eu tenho o parafuso prisioneiro, em que ele está rosqueado nessa peça número 1, e essa peça número 2, por exemplo, está sendo fixada nessa peça 1, em função do torque exercido por essa porca em relação à rosca do parafuso prisioneiro nessa outra extremidade. A diferença desse em relação ao outro é que aqui eu estou utilizando, nessa situação, uma arruela. Na situação de fixação e soltar prisioneiro nas peças, nós utilizamos uma ferramenta especial chamada saca prisioneiro. Ela não só tem a função de sacar, mas também de colocar o parafuso prisioneiro. E tem diversos modelos. Irei apresentar um modelo universal aqui. Então esse modelo é chamado de saca prisioneiro universal, Ele atende determinados diâmetros, Nessa situação, ele tem aqui um parafuso em que você vai encaixar a chave fixa, ou chamada chave de boca, ou uma chave estriada, ou quem sabe um soquete, para que você faça o manuseio do parafuso prisioneiro. O corpo do parafuso prisioneiro, uma das extremidades, vai passar por dentro do furo, Como no caso desse exemplo aqui, o diâmetro desse parafuso é pequeno, eu posso introduzir por esse furo aqui. E o que vai acontecer para fixar esse parafuso? Bem, na parte de baixo eu tenho um sistema de estriado aqui, de carretilho. Então, quando eu giro com a chave fixa ou a chave estriada, esse sextavado aqui, essa parte estriada aqui vai girar de encontro ao corpo do parafuso, assim tornando solidária essa peça. Ou seja, quando eu giro com a chave fixa esse parafuso aqui, eu levo junto o parafuso que está introduzido aqui nesse furo ou nesse. E aí o parafuso gira conforme eu vou girando a chave fixa ou a chave estriada ou um soquete. Agora eu apresento uma síntese, um quadro com características da cabeça do parafuso, do corpo, das pontas e com indicação dos dispositivos de atarrachamento, tá bom? Isso aí vai ficar como para consulta. Então aqui tem essa tabelinha, nessa coluna aqui eu tenho as formas de cabeça, sextavado, quadrado, redondo, abaulada. Aqui eu tenho formatos do corpo, como se apresenta os formatos do corpo do parafuso. Aqui os tipos de pontas que os parafusos podem apresentar. E aqui o dispositivo de atarrachamento, ou seja, o dispositivo que é utilizado para girar o parafuso. Agora mais um quadro com a ilustração dos tipos de parafuso em sua forma completa. Então aqui mais um quadro que fica para consulta. Então parafuso sextavado com rosca total. Então com a cabeça sextavada eu vou ter essas disposições aqui. Tá bom? Então segue essa tabelinha para consulta, para tirar dúvidas. Agora vamos abordar a união de peças com parafuso. Então imagine que você tem duas peças e precisa fixar uma peça em relação à outra. O que o profissional precisa levar em consideração para fazer essa fixação? Então aqui vamos mostrar 4 fatores de extrema importância para que o profissional tenha sucesso na fixação de uma peça em relação à outra. A primeira é a profundidade do furo broqueado.
A segunda é a profundidade do furo roscado. A terceira, o comprimento útil de penetração do parafuso. A quarta é o diâmetro do furo passante. Então aqui eu tenho uma tabela, uma figura ilustrativa, onde é representado o que foi mostrado nesses 4 itens. O que é a profundidade do furo broqueado? Bem, a profundidade do furo broqueado, representado pela letrinha A, é essa distância aqui, ó. Tá bom? E o que é o furo broqueado? Bem, é o furo que você vai fazer na peça que será utilizada para abrir rosca. Então, para eu fazer esse furo na peça, eu preciso levar em consideração um determinado diâmetro, certo? Que diâmetro é esse? É o diâmetro do corpo do parafuso, especificamente naquela área onde tem rosca. Então, com utilização de um paquímetro, de um micrômetro, eu vou medir o parafuso, o diâmetro dele, na parte onde há o filete de rosca, para eu saber esse diâmetro ou saber qual a broca que eu vou usar para fazer o furo na peça onde vai ser fixada. Lembrando que eu tenho duas peças, uma na parte superior e outra na parte inferior. Essa peça da parte inferior não vai ter rosca, ela vai ter somente um furo passante, que é justamente esse diâmetro D1 aqui, ó. Ele é um furo feito com uma broca também, só que ele não tem rosca. É só um furo onde eu vou introduzir o parafuso, ele vai passar direto e o corpo do parafuso ele vai rosquear na peça número 2. Então, voltando aqui, vamos ver o furo roscado. No furo roscado eu preciso saber a profundidade desse furo roscado, que é representado pela letra B. Agora você observa que em relação à figura anterior, eu achei o diâmetro desse furo em função do diâmetro do corpo do parafuso onde há os filetes de rosca. Agora eu preciso abrir rosca nessa peça. E essa linha fina bem aqui, ó, representa a rosca, que é justamente essa distância D, ou seja, o diâmetro do fundo da rosca, bem aqui, ó, que é representado pela letrinha D. Como é que eu calculo esse diâmetro D? Bem, veremos logo mais a seguir. Seguindo, aqui eu preciso saber o comprimento útil de penetração do parafuso. Quanto é que o parafuso vai penetrar nessa peça número 2? Tá? Então, esse cálculo é dado em função da letrinha C. Eu tenho que achar qual é esse comprimento e é representado pela letrinha C, que nós veremos posteriormente. Bem, o diâmetro do furo passante é o D1, nós já falamos anteriormente. É um diâmetro por onde deve ser um pouquinho maior do que o corpo do parafuso, para que o parafuso consiga passar aqui sem interferência. Há de se observar que esse diâmetro aqui, ele é maior do que esse diâmetro bem aqui, correto? Então, novamente eu trago aqui a ilustração anterior para nós entendermos esse diâmetro aqui, dado pela letrinha φ, e esse Dzinho aqui, que é o diâmetro da rosca, que vai ser feita na peça número 2. Para isso, nós recorremos à figura que foi dado na aula anterior. Esse vídeo está disponível, que é a aula número 1, e lá nós terminamos o vídeo com essa figura aqui. Então, essa figura aqui nos mostra aqui, ó, o D1, que é o diâmetro interno da peça rosqueada, que vai receber a rosca. Aqui eu tenho o parafuso que vai ser rosqueado nessa peça. Então esse D1 aqui, ó, ele é justamente esse φ,
dado por essa letrinha grega aqui, φ, o D1. Tá? E o D sem o número 1, que é o diâmetro aqui no fundo da rosca, de uma ponta a ponta da rosca, que é justamente esse D pequeno. Então, o diâmetro menor da porca, que é o D1, esse diâmetro interno aqui, ele é dado por essa fórmula aqui, ó, que é D menos, quem é D? D é o diâmetro do corpo do parafuso pegando de ponta a ponta do filete de rosca, tá? Então essa distância aqui, ó, D, esse diâmetro bem aqui, ó, esse Dzinho. Então todos os cálculos é baseado no diâmetro do parafuso, na parte do filete. Então esse D1 aqui, ó, esse D1 aqui é o diâmetro interno, que é representado aqui por essa letrinha φ. Se eu quiser calcular essa letrinha φ aqui, basta eu pegar o diâmetro do corpo do parafuso menos 1,0825 multiplicado pelo passo, que é a letrinha P. O que é o passo? É essa distância aqui entre uma crista e outra do filete de rosca. Agora, se eu quiser calcular esse diâmetro Dzinho aqui, que é o diâmetro maior da porca, ele é dado por essa fórmula, que é o D, esse D aqui, ó, que ele é justamente o diâmetro maior do furo, que nada mais é do que o diâmetro, novamente, do corpo do parafuso, que é esse D bem aqui, mais 2 vezes F. Vamos já ver o que significa o F. Então, esse F, representado na forma aqui, nada mais é do que essa folga no fundo da rosca, que é representada aqui nessa simbologia. É a folgazinha lá no pé da rosca. E esse valor, dependendo do sistema a ser calculado, se for sistema métrico ou Whitworth, esse valor varia. Essas fórmulas são válidas para a rosca métrica normal e rosca fina. Esses 4 fatores se relacionam conforme mostra a tabela a seguir, que são o diâmetro do furo broqueado, o diâmetro da rosca, a profundidade do furo broqueado, a profundidade da parte roscada pela letrinha B, C, o comprimento de penetração do parafuso, e D1, diâmetro do furo passante. Então aqui temos a tabela, onde nós deveremos calcular a letrinha A, que é a profundidade do furo broqueado, que ela é em função do diâmetro. Veja aqui que a letrinha C é o diâmetro. Mas que diâmetro é esse? É o diâmetro do parafuso, que vai ser dado no exercício logo a seguir. E para cada tipo de material, essa profundidade do furo broqueado ele vai variar. Por exemplo, para o aço é 2 vezes o diâmetro. O ferro fundido é 2,5 vezes o diâmetro. O bronze e latão, 2,5 vezes o diâmetro. O alumínio, 3 vezes o diâmetro. A profundidade da parte rosqueada, dado pela letrinha B, conforme a figura anterior, ela é 1,5 vezes o diâmetro, 2 vezes o diâmetro, 2 vezes o diâmetro para o bronze e latão e 2,5 vezes o diâmetro para o alumínio. O comprimento de penetração do parafuso, que nós falamos anteriormente, é a letrinha C, dependendo do material, é 1 vezes o diâmetro para o aço, 1,5 vezes o diâmetro para o ferro fundido, 1,5 vezes o diâmetro para o bronze e o latão e 2 vezes o diâmetro para o alumínio. O diâmetro do furo passante, ou seja, a peça que vai ficar em cima, que não tem rosca, só é um furo passante, ela leva em consideração a multiplicação de 1,06 vezes o diâmetro, que é justamente para dar uma certa folga para que o parafuso com um determinado diâmetro passe com folga nessa peça sem interferência. Então veremos um exemplo aqui para a gente exercitar essas informações. Por exemplo, 2 peças de alumínio devem ser unidas com um parafuso de 6 milímetros de diâmetro. Então aqui são 2 peças de mesmos materiais, sendo que o parafuso que vai unir essas 2 peças ele tem 6 milímetros de diâmetro. Aí a pessoa quer saber qual deve ser a profundidade do furo broqueado,
qual deve ser a profundidade do furo roscado, quanto o parafuso deverá penetrar e qual o diâmetro do furo passante. Então, recorrendo novamente à tabela, nós temos aqui profundidade do furo broqueado, letrinha A, profundidade da parte roscada, letra B, comprimento de penetração do parafuso, dado pela letrinha C, e diâmetro do furo passante, o D1. Como o material é alumínio, nós temos que para o alumínio, a letrinha A é calculada por a multiplicação de 3 vezes o diâmetro. A letrinha B de 2,5 vezes o diâmetro e a letrinha C de 2 vezes o diâmetro. E o diâmetro do furo passante, para qualquer material, sempre vai ser 1,06 vezes o diâmetro. Então, calculando a letrinha A, nós temos aqui a letrinha A é dada por 3 vezes o diâmetro. O diâmetro foi dado aqui, 6 milímetros. Então, 3 vezes 6, 18. Como é que eu calculo a letrinha B? A letrinha B também vai ser dada pela fórmula, 2,5 vezes o diâmetro. 2,5 vezes 6, 15 milímetros. E o comprimento de penetração do parafuso vai ser 2 vezes o diâmetro, ou seja, 2 vezes 6, 12. E o diâmetro do furo passante é dado pela fórmula 1,06 vezes o diâmetro. Então, 1,06 vezes o diâmetro vai dar 6,36 milímetros. Então, veremos agora mais um exemplo, onde novamente iremos unir duas peças, com uma diferença agora que uma peça, o material é de alumínio, e a outra é de ferro fundido. E elas devem ser unidas com parafuso de 4,5 milímetros de raio. Aqui eu quero fazer uma pausa na questão do raio, para lembrar que toda a fórmula, conforme a tabela e o cálculo anterior, é feita em função do diâmetro. E aqui ele está dando em função de raio. E continuando, sendo que a peça de alumínio receberá a rosca para receber o parafuso. Essa informação é importante, porque agora são duas peças de material diferente. Mas novamente vamos considerar, para efeito de cálculo, o alumínio, porque o material que vai receber a rosca é o alumínio. Então, quando eu tiver duas peças de materiais diferentes, eu devo considerar para efeito de cálculo a peça, o material da peça que vai levar a parte roscada. E ele continua novamente aqui perguntando qual deve ser a profundidade do furo broqueado, qual deve ser a profundidade do furo roscado, quanto o parafuso deverá penetrar e qual o diâmetro do furo passante. Então aqui só para relembrar o conceito lá do ensino fundamental, Então numa circunferência de uma extremidade, do centro para a extremidade eu tenho raio, do centro para outra extremidade eu tenho raio. Ou seja, a soma de raio mais raio, eu vou ter o diâmetro. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio. Novamente, recorrendo à tabela anterior, o que eu devo calcular aí, conforme a solicitação, no enunciado do problema, é o cálculo da profundidade do furo broqueado, que é dado pela letra A profundidade da parte roscada, dado pela letra B, e o comprimento de penetração do parafuso, dado pela letra C. E o diâmetro do furo passante é a letrinha D1. E novamente, como não vamos trabalhar com alumínio, porque a peça que vai receber a parte roscada é o alumínio, se fosse ferro fundido, eu deveria entrar com nova informação. Mas para alumínio, nós já vimos pelo cálculo anterior, que são essas fórmulas para cálculo de A, B, C e D1. Então, novamente fazendo as continhas, o A vai ser 3 vezes 9. Por que 9? Porque o diâmetro é 9, que é 2 vezes o raio, que é 4,5. Então, 3 vezes 9, 27. A profundidade da parte roscada, que é a letrinha B, vai ser 2,5 vezes o diâmetro, que é 9, que vai dar 22,5 milímetros. E o comprimento de penetração do parafuso, a letrinha C, 2 vezes o D, 2 vezes 9, 18. E o diâmetro do furo passante, dado pela letrinha D1, é 1,06 vezes 9, que dá 9,54 milímetros.